Em 1903, o Brasil era muito diferente do que ele é hoje em dia. Naquela época, o Brasil, ele tinha 17 milhões de pessoas vivendo nele apenas. É meio insano você pensar que, tipo, o Brasil é um país gigantesco, continental, e só tinha 17 milhões de pessoas para dividir esse país inteiro, né? Que coisa insana, né? E hoje em dia a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, então 17 milhões é menos de 10% dessa população que a gente tem hoje em dia. E, cara, além disso, a capital do Brasil não ficava em Brasília, ficava no Rio de Janeiro. A capital do Brasil ficou no Rio de Janeiro até 1960, quando Juscelino Kubitschek resolveu construir Brasília numa ideia de pegar e fazer com que as pessoas explorassem mais o oeste brasileiro, porque até então era uma terra que ninguém ia, não tinha nada, não tinha nenhum centro. E Brasília meio que se tornou esse centro para que muitas pessoas se mudassem para lá, basicamente, e ocupassem essas regiões aí que até então não eram habitadas do nosso território brasileiro. Mas a questão aqui não é sobre Brasília e Rio de Janeiro, é sobre um paralelo que eu vou fazer entre 1903 e 2020. Bom, hoje a gente vai falar sobre a revolta das vacinas, que foi uma revolta que aconteceu em 1903 no Brasil e que basicamente foi o caos, né? Inclusive eu tenho aqui uma foto para vocês, olha só que legal essa foto. Hoje em dia a gente vira ônibus, a gente bota fogo em ônibus e coisa do tipo. Naquela época eles viravam o bondinho e arrancavam os trilhos do bondinho também. A cidade do Rio de Janeiro ficou completamente devastada por causa dessa revolta das vacinas. E por que aconteceu uma revolta por causa de uma vacina? Bom, naquela época o Rio de Janeiro ele sofria muito com doenças, né? Inclusive o nome que o Rio de Janeiro tinha internacionalmente não era Cidade Maravilhosa, mas sim Cidade Túmulo dos Estrangeiros. Por quê? Porque tinha surtos de varíola acontecendo no Rio de Janeiro o tempo inteiro, tinha febre amarela o tempo inteiro, tinha peste bubônica o tempo inteiro. Então era uma cidade que tinha era muito insalubre, por assim dizer. Inclusive tem uma história de um navio italiano com 300 pessoas que aportou aqui no Rio de Janeiro e os caras, eles pegaram doenças e morreu 90% da tripulação do barco, basicamente. É meio insano você pensar isso, né? Que, tipo, desceu um navio aqui de guerra italiano e que a maior parte dos soldados morreram porque eles acabaram pegando doenças que a cidade tinha, né? E aí, o presidente eleito, Rodrigues Alves, ele prometeu que ele ia mudar o Rio de Janeiro, que ele ia dar uma cara nova pro Rio de Janeiro. Então, ele pegou um cara, que é o Oswaldo Cruz, que eu imagino que você já deve ter ouvido falar sobre ele, que é um cara muito famoso na nossa história, inclusive tem várias ruas, vários institutos chamados Oswaldo Cruz, e esse cara era um sanitarista, era um médico. E aí o Rodrigues Alves deu poder para esse sanitarista de ditador. Então ele fez com que o Oswaldo Cruz se tornasse o ministro da Saúde. E a proposta do Oswaldo Cruz era, em 3 etapas, acabar com a peste bubônica, acabar com a febre amarela e acabar com a varíola no Rio de Janeiro. Então, o Oswaldo Cruz tinha poder de fazer o que ele quisesse, mandar quem ele quisesse fazer, tipo, invadir a casa das pessoas e coisas do tipo, e foi justamente isso que o Oswaldo Cruz fez naquela época. O primeiro movimento do Oswaldo Cruz para acabar com a peste bubônica foi acabar com os ratos. Então, ele pegou e começou a colocar prêmios para quem matasse ratos e levasse para posto do governo. Então, imagina só, você receber R$ 5 porque você matou um rato e levou até um posto do governo. Que maravilha, né, clã? Então, as pessoas matavam ratos, levavam para o posto do governo. Tinha um grupo de pessoas que eles iam nos lugares e colocavam um raticida. Inclusive, esse grupo tinha um nome específico, eu esqueci qual era que eles davam para esse grupo, mas de qualquer maneira, eles iam matando os ratos na cidade toda e diminuindo a população de ratos no Brasil. Também diminuiu o número de pessoas que ficavam infectadas pela peste bubônica. Então, isso aqui já deu certo. O segundo movimento do Oswaldo Cruz foi para acabar com a febre amarela. E esse aqui foi bem polêmico. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala sobre isso, lembrado às vezes nos jornais, e que nessa época os soldados, né, do exército, eles iam para casa das pessoas, invadiam a casa das pessoas para pegar e tentar acabar com focos de doença, de mosquito e coisa do tipo. E além disso, pegava as pessoas que estavam doentes com febre amarela e levavam elas para serem tratadas, né? Então levavam elas para hospitais compulsoriamente. Então imagina só, a gente está vivendo agora a época de Covid, imagina se vem o exército na sua casa, arromba a sua porta e fala: você tá com Covid, vou te levar. E leva você embora para algum lugar. Que bizarro, né, clã? E isso gerou muitas polêmicas na época, obviamente, ninguém gostava disso. E aí depois, né, veio a terceira etapa, que era fazer a vacinação
contra a varíola. A varíola, ela foi uma doença que, tipo, destruiu muitas pessoas, foi uma das maiores epidemias de todos os tempos, inclusive a varíola foi uma das doenças mais sinistras que aconteceu, e a gente conseguiu erradicar 100% da varíola através da vacinação. Hoje em dia ela é uma doença que não existe mais. E eu sei que muita gente vai falar, né, mas poxa, é simples, é só vacinar, por que as pessoas eram contra a vacina naquela época? Hoje em dia a gente tem fake news para dizer por que uma pessoa é a favor ou não de uma vacina, ou até mesmo de viés político, né, que influencia bastante também. Mas naquela época a gente tem que lembrar que as pessoas não sabiam, por exemplo, que existiam micróbios, que eram as bactérias que causavam certas doenças e assim por diante. Então, pensar que, tipo, a gente tava bem no começo das vacinações, coisa do tipo, é meio interessante de lembrar como um problema aí pra adesão. Mas, de qualquer maneira, eles iam colocar o exército na rua pra pegar e entrar na casa das pessoas com seringa e vacinar todo mundo, e as pessoas basicamente se revoltaram contra isso. E aqui a gente tem uma charge da época, porque esse negócio da vacina não era só uma questão de... Não era só uma questão de vacinar as pessoas, entendeu? Era uma questão de liberdade, né? Muitas pessoas discutiam isso. Porque, tipo, as pessoas eram obrigadas a vacinar, né? Todo mundo tinha que ser vacinado contra a varíola. E o exército fazia isso compulsoriamente. Você vê aqui nessa charge, ó, vacina obrigatória. Inclusive é interessante você ver como o Brasil muda o texto, né? A forma de escrever. Olha ali, ó, vacina com 2C. E você tem o exército ali, né? Invadindo as casas e as pessoas lutando contra. Inclusive, os próprios jornais da época, eles eram contra isso, né? Os próprios jornais, eles ficavam enaltecendo isso. Mas a gente tem que lembrar que nem tudo que a gente vê é o que aparenta ser. A princípio parece ser bonito, né? Parece ser uma luta do povo contra o autoritarismo, né? Oswaldo Cruz foi de fato autoritário, até porque ele tinha poderes de ditador. Então ele era praticamente um ditador, embora ele respondesse ao Rodrigues Alves. Mas a questão é, o Brasil sempre viveu várias instabilidades políticas. E isso é uma coisa que você vê da história, você vê que o Brasil, ele não teve só uma ditadura militar, ele teve mais de 3 ou 4, até mesmo 7 ditaduras militares, dependendo do ponto de vista que você vê. E é muita coisa, se você parar pra pensar, né? E ao longo dos anos, a gente acaba esquecendo esse passado e a gente acaba novamente caindo nas mesmas coisas. E essa treta da vacina, ela foi canalizada porque tinha muitas pessoas que não gostavam do Nova República, né? Na Nova República, não, da República Velha, no caso, né? E, tipo assim, a gente tava numa época que tinha acabado de terminar o Império, então tinha monarquistas ainda que queriam voltar com o Império, tinha pessoas que queriam mudar o estilo de governo, tinham comunistas, tinha um monte de coisa acontecendo. E essas pessoas, elas aproveitavam essas tretas aí, coisas impopulares do governo, para fazer revoltas e para fazer com que o governo caísse. E foi justamente isso que aconteceu nessa época. Eles queriam, né, aproveitar que as pessoas não estavam querendo vacinar, que ia ser uma coisa positiva, inclusive, para que essa raiva que as pessoas estavam tendo por causa da vacina fosse canalizada em derrubar o governo, especificamente. E hoje em dia a gente vê, né, o governo, por exemplo, o governo Bolsonaro é um bom exemplo disso. Ele canalizando esse ódio, essa vontade que as pessoas têm aí de ser do contra, para pegar e rebelar essas pessoas contra o nosso Estado de Direito e derrubar isso para talvez, quem sabe, tipo, fazer uma ditadura futuramente. Inclusive, tem grandes teorias e discussões, né, que o Bolsonaro, ele quer que o Lula, ele se eleja porque ele vai pegar e usar aquela carta de, o Lula é um presidiário, ele não pode ser eleito, então eu vou ficar aqui no governo, então esse vai ser o golpe. Então você tem muito disso, né, dessa disputa política, dessas pessoas que estão vendo a situação e estão aproveitando para surfar nessas ondas. E nessa época aconteceu isso, surfaram na onda das pessoas que eram contra a vacina e derrubaram o governo brasileiro, inclusive, porque depois veio uma ditadura. Mas a questão é o seguinte, a gente tá falando aqui sobre a vacinação em si, e por mais que a gente pense, mas a vacinação é boa, a vacinação acabou com a varíola, as pessoas acabaram, tipo, tendo mais saúde no Rio de Janeiro depois dos movimentos do Oswaldo Cruz. Não é à toa que, tipo, o Oswaldo Cruz, depois disso, né, ele ficou famosíssimo. Até hoje ele é lembrado, né? Como eu disse, tem várias ruas, várias cidades, provavelmente, vários institutos que levam o nome do Oswaldo Cruz como um grande herói nacional, porque ele acabou com doenças aqui no Brasil, porque ele foi patrono dessas mudanças, né? Ele melhorou a qualidade de vida dos brasileiros. Mas é aquilo, tipo, eu penso assim, às vezes a gente tem que dar passos para trás para dar passos para frente, entendeu? Eu acho que às vezes é necessário você ter, tipo,
momentos de ordem que necessitam que a gente tenha um direcionamento mais forte para que sejam feitas mudanças, que nem acontece agora, por exemplo, com o passe vacinal, para que a gente tenha uma vida melhor para todo mundo, porque a maior parte das pessoas, né, eu acho que elas têm um senso muito individualista de eu tava num ponto de ônibus esses dias e tinha um cara falando lá assim: ah, a vacina não serve pra nada. Eu tenho um amigo que tinha diabetes, pegou Covid e não morreu, não sei o que. Eu não queria usar máscara e coisas do tipo. E muitas pessoas são egoístas nesse ponto e elas são subversivas, né? Elas querem, tipo, ir contra a lei, elas querem ir contra as coisas que estão sendo ditas. E muitas vezes eu sinto que isso leva pra total destruição da nossa sociedade, sabe? Inclusive o Freud, ele fala sobre isso também. O Freud, ele tem várias análises da sociedade, da forma que ela se construiu, e ele fala, né, que tipo, tem que existir um balanço entre, por exemplo, o Thanatos e o líbido. O Thanatos é a sua essência de morte, é a sua vontade de, tipo, querer fazer coisas, enquanto a líbido, aliás, o Thanatos é a vontade de se resguardar, a líbido é a vontade de fazer coisas. Agora sim, desculpa, com a TDAH aí, dislexia, tudo me embola às vezes, né, mas enfim. O Thanatos é a sua essência de autopreservação, enquanto o líbido é a sua essência de vida. Se você só tem essência de vida, então você queima como se fosse um pavio. Quando termina o pavio, você morre. Então você precisa de algo que segure isso, algo que diminua a velocidade que você queima, entendeu? É importante a gente queimar, porque no final das contas, o final da vida a gente já sabe que vai ser a nossa morte. Mas a gente precisa tudo ter em balanço, entendeu? Eu sei que eu sou libertário e eu tenho meus pensamentos libertários de, tipo, eu sou contra o governo e tal, eu sou contra imposto, mas ao mesmo tempo, quando eu pego e olho essas situações assim, eu fico pensando, tipo, foi importante que acontecesse dessa forma para que a gente tivesse movimentos para que a gente construísse o país da forma que a gente construiu. Embora que, tipo, eu penso, se não tivesse tido forças políticas motrizes por trás dessas revoltas que aconteceram, talvez a gente tivesse um país muito mais pacífico, de uma forma muito mais justa, com leis muito mais justas também. Porque é aquilo, o autoritarismo sempre é ruim. Mas eu acho que a partir do momento que você tem uma doença, por exemplo, que tá matando um monte de gente, a gente precisa de organização para acabar com essa doença em si. E uma coisa importante sobre esse negócio da vacina, é que, tipo, o governo de fato voltou atrás em relação a isso, né? O governo viu que tava rolando muita treta, que estavam queimando os bondinhos, tudo, virando os bondinhos. Caraca, mano, os caras puto a ponto de virar um bondinho. Eles pegaram e abandonaram essa ideia do Oswaldo Cruz, né? Mas eles não abandonaram a ideia do passaporte. Então, você ainda precisaria ter um passaporte vacinal para, por exemplo, fazer coisas básicas. E foi justamente isso que fez com que as pessoas vacinassem, né? É aquilo, você não é obrigado a vacinar, mas a gente realmente quer que você vacine, entendeu? Porque é aquilo, tipo, uma ideia menos egoísta, né? Tipo, você vacinado, você protege outras vidas, você protege a economia, você protege tudo. Porque, pensa só, uma pessoa que fica doente, ela acaba gerando despesas pro Estado, de certa forma, porque essa pessoa vai se tratar na saúde pública ou, sei lá, né? Tipo, acaba gerando problemas internacionais, né? Então eu acabo pensando que, sei lá, mano, é uma coisa que, tipo assim, a gente pensa, tipo, será que foi a coisa certa a fazer? Talvez não, mas com certeza foi a necessária. Bom, então é interessante pensar, né, como a gente tem a política brasileira daquela época refletindo a política brasileira de hoje em dia, e como naquela época a gente tinha essas pessoas que eram contra a vacina mesmo que fosse meio que irracional. Embora que eu até entendo o argumento de tirar a liberdade, mas é a mesma coisa de hoje em dia, né? Tem muitas pessoas falando sobre essa liberdade aí que muitas vezes elas nem têm, né? Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê